Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é ter um canal no YouTube. Eu sou autista, então vou falar na visão de um autista e também na visão de um profissional da área da comunicação, porque eu sou formado e atuo profissionalmente na área. Então, caso você goste do tema do vídeo de hoje, que vai falar bastante sobre autismo e falar também sobre questões relacionadas à plataforma YouTube, como produzir conteúdo no YouTube, aperta no botão do gostei, caso você gostou do tema, e não se esqueça de se inscrever no canal caso você goste de temas relacionados à política, autismo e mercado de trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de produção de conteúdo, sendo autista e profissional da comunicação, produzindo conteúdo semanalmente no canal. E eu vou começar pelo fato do início do canal. Eu comecei o canal em 2018, finalzinho de 2018, mas eu só comecei a levar o canal mesmo, como dizem, a sério, entre aspas, como você começa a produzir conteúdo frequentemente, com certa regularidade. Eu comecei a ter isso no comecinho de 2020, mais precisamente no final da primeira metade de 2020, lá para maio provavelmente. Então desde aquela época, ano passado, estamos em 2021 agora, eu estou produzindo conteúdo numa média de 2 vídeos por semana. Obviamente você deve estar vendo uma qualidade um pouco maior de canal, principalmente caso você tenha se inscrito há muito tempo. Eu melhorei com o tempo em relação à voz, à edição de vídeo, à qualidade da imagem e som. Então tudo é um processo de evolução, obviamente, onde você vai começando, por exemplo, caso você veja algum vídeo inicial meu, os primeiros 5 vídeos é uma porcaria, já digo, e eu vou falar um pouco das dificuldades que eu tive no decorrer do canal, A primeira dificuldade que eu tive foi a questão de olhar para a lente da câmera, porque assim, eu sou autista e é como se você estivesse olhando para o olho da pessoa, É mais ou menos uma analogia. Não que neurotípicos não tenham, pessoas não autistas, fora da neurodiversidade, não tenham isso. Muitas pessoas acabam tendo, só que é uma habilidade que você só vai conseguir desenvolver praticando, então não tem outro jeito. Obviamente, às vezes olho para cá, olho para lá, olho para cima, olho para baixo, mas comparado a épocas anteriores, eu tô basicamente olhando para a câmera o tempo todo. Então esse foi o primeiro grande problema que eu tive, entre outros que ainda tenho ou que eu tive e já comecei a tirar essa questão da frente, O segundo problema foi em relação à edição de vídeo. Assim, tudo que eu tô falando aqui, eu fiz uma thread no Twitter, que você pode ler se você quiser, tá no comentário fixado, mas explica mais ou menos o que eu já estou explicando. Eu estou explicando de uma maneira mais detalhada. A questão da edição de vídeo é que editar um vídeo, mesmo que seja vlog, que seja só a pessoa falando, dá muito trabalho, principalmente quando você tem 2 vídeos por semana em média para produzir. Ou seja, você não só edita, você grava, às vezes você tem que gravar de novo, ou tem partes que você grava errado, aí você tem que ver na edição. Então editar um vídeo é um treco bastante demorado, se você não tiver certa experiência. Eu posso até deixar um vídeo aqui no card explicando um pouco do meu processo de gravação e edição de vídeo. É um vídeo bem simples, mas que pode complementar esse que eu tô falando aqui. Eu uso um plugin junto com o meu editor de vídeo, um programa de edição de vídeo que eu tenho, que ele reduz, ele corta a questão das pausas das falas. Então isso melhora muito o meu tempo de edição de vídeo, o que faz com que eu consiga postar mais rápido do que de costume. Não que o processo de edição fique totalmente fácil,
Não, porque essa é só uma parte. Eu tenho que ver, editar, cortar essas partes, ver de novo o vídeo, ver a questão se eu tô falando alguma besteira ou não, colocar som de fundo, melhorar o áudio do microfone, várias outras coisas, correção de cor, né? Coisas que só quem entende da área de edição de vídeo que vai sacar um pouco, né? Mas são coisas que demandam uma certa experiência, e como o fato da câmera que eu falei, de olhar para a câmera, eu desenvolvi isso aos poucos. Obviamente não estou no meu 100%, eu sempre tenho algo a melhorar, mas comparado a antigamente está bem melhor, óbvio. A terceira questão, que é a dificuldade que eu tenho, é falar o tempo suficiente no vídeo. Quando você produz conteúdo para o YouTube, você tem que produzir normalmente no material final, em média de 8 a 10 minutos. De 10 a 12 minutos é o recomendado, na verdade. Eu procuro sempre falar o mais completo possível, né, o material final, de 10 a 12 minutos. Isso não quer dizer que seja fácil, porque eu tenho que falar de uma maneira que fique entendível, uma maneira que fique detalhada, que não seja prolixa, ou seja, não estou enrolando, e ao mesmo tempo conseguir atingir a marca de 10 minutos no mínimo. Muitos youtubers fazem isso, então essa é uma dificuldade que eu estou conseguindo tirar da minha frente, porque eu normalmente não costumo ser tão prolixo assim na minha fala normal, né, conversando com outras pessoas, obviamente, mas eu também tenho esse negócio de sintetizar muito e ficar um negócio super resumido, então chegar aos 10 minutos de fala é um negócio complicado. E o quarto e último problema que atualmente eu tenho, que é a produção de vídeo, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho a produção de conteúdo em média de 2 vídeos por semana, e é bem difícil, porque normalmente no começo do canal você tem vários temas. Quando você tá sem tema, você tem um bloqueio criativo, como dizem, que tem muito na área da publicidade, muito na área do design, comunicação e artes em geral. Você não consegue desenvolver um tema, mesmo que você se force a buscar um tema específico. O meu tema é esse. Eu não consigo desenvolver, pelo menos caso você tenha, ou eu no caso, tenha bloqueio criativo. Então, isso junto com o fato de que você tem que produzir pelo menos 2 vídeos por semana, mínimo por causa do algoritmo do YouTube, para você conseguir ter o mínimo de visibilidade na plataforma. Então, esse é um problema que eu tenho atualmente. Espero que eu consiga sanar em breve, mas é um negócio difícil. Agora, em questão do canal em si, né? Não a produção de conteúdo, mas o canal em si. Existem alguns canais de autistas, né? Autistas que têm 100 mil inscritos, outros que têm 100 inscritos. O número de inscritos varia, o número de visualizações varia, engajamento varia também. A questão existem pouquíssimos canais de autistas que falem basicamente, resumidamente, algo parecido que eu falo. Não existe um canal, por exemplo, grande de autista falando sobre autismo, mas também falando de política, por exemplo. Também não existem canais, pelo menos é raríssimo ter canais de autistas que possuem um viés mais à esquerda do espectro político. Existem, mas são raros. Existem também alguns canais de autistas, esses raríssimos também, que falam sobre o autismo sob uma perspectiva coletivista. Porque a grande maioria dos canais que tem autistas falando, normalmente é falando sobre as suas experiências individuais, sobre o autismo, como, por exemplo, como descobriu o diagnóstico, como descobriu que era autista, como teve o diagnóstico, se foi muito sacrificante, por exemplo, esse tipo de conteúdo. Por isso que eu foco na questão coletivista da coisa, porque canais de autistas falando sobre suas experiências pessoais já existem aos montes. Eu não preciso chegar aqui e fazer mais um canal sobre temas relacionados ao autismo a partir de uma perspectiva
individual. Então eu acho perda de tempo. Por isso que eu abordo mais a questão política, questão de leis, questões de políticas públicas, questões mais de sociedade, né, comunicação, mercado de trabalho autista. Então eu procuro sempre trazer a questão do autismo, né, quando eu trato de tema relacionado ao autismo, mas de uma forma menos senso comum. Eu tento levar o debate para um outro campo, um outro nível, e assim eu trabalho no canal já há um bom tempo. Agora a questão de dificuldade de crescer na plataforma, porque assim, o YouTube não prioriza conteúdo de qualidade. Isso é fato porque o YouTube prioriza o engajamento. Engajamento, normalmente, você tem canais relacionados a entretenimento. E quando é canal relacionado à educação, relacionado a pensamento crítico, relacionado à política, sociedade em geral, a pessoa normalmente não se engaja porque não tem gatilhos, né? Igual no entretenimento, por exemplo, gatilho relacionado à raiva, à felicidade, por exemplo. Eu chego aqui e explico algum aspecto da vida, eu utilizo algum tipo de notícia para explicar algum ponto, o que faz com que não gere tanto gatilho assim, né, de raiva, enfim. Já, por exemplo, se eu for aqui falar de um assunto banal relacionado a Big Brother Brasil, por exemplo, que tá rolando agora, eu posso ativar um gatilho. Tanto que existem canais aos montes falando de Big Brother Brasil, que tem lives que tem 10 mil, 5 mil, 15 mil pessoas. Se eu fizer uma live, mesmo se eu tivesse um canal grande, eu não teria esse número tão grande de pessoas, porque conteúdos relacionados à mídia de massa, né, a cultura de massa, trazem mais resultado, e eu não me proponho a isso. Em YouTube sabe muito bem disso e leva canais de entretenimento, na maioria das vezes, em detrimento de canais que ensinem coisas relacionadas a intelecto, a discussão de sociedade, a pensamentos filosóficos, por exemplo. O que leva ao outro ponto, que é o engajamento nas primeiras horas. O YouTube tem um sistema de que ele vai recomendando os vídeos, tanto na pesquisa quanto nos vídeos sugeridos em outros canais, se o vídeo em questão, postado recentemente, ele traz muito engajamento em pouco tempo. Como o seu canal, no caso o meu, tem um conteúdo que fala sobre questões que não geram gatilhos, ou seja, não geram engajamento, e além disso o canal é pequeno, basicamente o YouTube joga contra mim, né? Então por isso que eu cresço tanto aos poucos. Alguns canais de 10, 20 mil inscritos crescem da maneira bastante devagar, e por causa disso, porque o YouTube ele valoriza o engajamento a curto prazo, para depois ele começar a divulgar o seu conteúdo para outros lugares. E o terceiro ponto, que é essa dificuldade no YouTube, que é o mais importante de todos, é a questão da rotina de produção de conteúdo. Porque assim, vamos supor que você esteja fazendo um curso sobre questões relacionadas ao YouTube. Aí chega lá o professor lá falando: qualquer um sabe fazer conteúdo no YouTube, você vai conseguir crescer, você vai conseguir produzir 2, 3 vídeos por semana, Não é bem assim não, porque assim, esse não é o meu primeiro canal, eu já tive outros canais antes, então eu já tenho uma experiência com a plataforma, eu já tenho experiência com edição de vídeo, já tenho experiência com falar na câmera, né, de certa forma, né, não nasci sabendo, mas já tenho experiência. E mesmo assim o meu canal não cresce de uma maneira estrondosa, porque não é assim que funciona. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha. Tem algumas formas, sim, de você dar um impulso momentâneo no canal, como por exemplo, você falar com canais maiores que possam dar espaço para o seu canal, por exemplo, mas de modo geral você vai crescendo bem aos poucos, você vai crescendo bem devagar, e muita gente acaba desistindo no meio do caminho também, não só pela produção de conteúdo, mas pelo fato de que, como você vai produzir 2 vídeos por semana com uma qualidade no mínimo decente, se às vezes você tem trabalho, às vezes você tem filho, você
você tem vida pessoal, às vezes você tá fazendo um curso superior, tá fazendo alguma coisa, precisa ter uma renda. Então não é assim tão fácil quanto dizem que é crescer no canal no YouTube. Muitas vezes acontece, por exemplo, não só comigo, mas com outros criadores de conteúdo, que fazem um vídeo achando que não vai dar nada, vai ter pouco engajamento e dá um engajamento muito grande. E tem vezes que a pessoa faz um vídeo com muita expectativa e no final quase nada de visualização, por exemplo. Então tem essas questões que o YouTube acaba, de certa forma, trollando a gente, entre aspas. Mas nem tudo é ruim na produção de conteúdo no YouTube. Mesmo você sendo profissional ou não da comunicação, mesmo você sendo autista ou não, tem algumas vantagens. A primeira é que você melhora na comunicação, porque a comunicação basicamente é você treinar. É como se você estivesse treinando no espelho. Você treina a sua comunicação, você vai melhorando com o tempo. Você vai mexendo na edição, vendo que tem partes que você acaba errando e você procura melhorar para você não cometer mais esses tipos de erros. Muita gente acaba cometendo, por exemplo, o né, que eu às vezes acabo falando. A questão do que eu já falei bastante, hoje eu tento evitar ou pelo menos tirar na edição. Então tem esses tipos de coisas. Outro ponto que produzir conteúdo para o YouTube é bom é que você melhora eventualmente a edição de vídeo. Você sempre vai ter que melhorar o seu canal e isso permite, por exemplo, você produzir conteúdo para o seu canal, enquanto isso você está fazendo uma prospecção, ou seja, você está procurando trabalhos relacionados à edição de vídeo. Então isso meio que pode gerar uma renda futuramente. O terceiro ponto é que você pode achar outros criadores de conteúdo, não necessariamente na mesma faixa de inscritos, mas que podem te ajudar em algum tipo de coisa, por exemplo, na divulgação do seu canal, ou, por exemplo, construir uma espécie de comunidade, um grupo de WhatsApp, por exemplo, se o seu tema, caso você produza conteúdo no YouTube, você pode gerar uma comunidade de pessoas que falem sobre o mesmo tipo de assunto. Então esse tipo de coisa acaba trazendo essa vantagem de certa forma. Você acaba conhecendo pessoas que, mesmo não criando conteúdo na internet, elas podem te ajudar de outra forma, por exemplo, em outras plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, por exemplo. Então tem essas questões. E por último, mas não menos importante, uma vantagem que é para quem tem canal relacionado à política, a questões sociais, pensamento crítico, é que você vai ensinando indiretamente as pessoas. Por exemplo, tem canais, como eu falei anteriormente, que falam sobre teorias filosóficas a partir de assuntos cotidianos. Dá para usar, por exemplo, um assunto do BBB para falar sobre uma teoria, né, da comunicação, do pensamento filosófico, questão social. Então você dá para partir desse ponto, né, das questões cotidianas, questões mais banais de certa forma, para construir um tipo de ensinamento que a pessoa vai, pelo menos de uma forma um pouco mais natural, ir aprendendo sobre essas coisas. Então, depois disso tudo, comente aqui embaixo o que você acha sobre essa questão de criação de conteúdo. Se você achou muito difícil, caso você não crie conteúdo na internet, se você achou que essa rotina é muito pesada, principalmente para quem tem outras coisas para fazer durante o dia, né, como trabalho, estudo, filhos, enfim. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Se você gosta de política, autismo ou mercado de trabalho, esses temas. E caso você seja um inscrito recorrente no canal, aproveita e cogite apoiar no catarse.me/autismo pensante, que lá tem alguns benefícios para quem doa de 5 a 50 reais mensais. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima, tchau!